Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, seja muito bem-vindo. Hoje para o 18º dia dos nossos 30 dias de estudo e de oração pela Igreja. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito comum, porém pouco conhecido pelos católicos. Normalmente nós que somos católicos temos dificuldade de falarmos sobre esse assunto. No dia de hoje nós vamos falar sobre indulgências. Antes da reflexão, façamos agora a oração do Credo Niceno-Constantinopolitano. Professemos a nossa fé. Credo Niceno-Constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio, por intercessão de São Pedro, primeiro Papa, apresente a Deus as suas preces. São Pedro, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, hoje nós estamos meditando sobre indulgência. Seguramente você que é católico, nós que somos católicos, já ouvimos muitas vezes as pessoas dizer sobre indulgências. Precisamos lucrar indulgências, precisamos receber indulgências pelos falecidos, por nós mesmos. Mas o que significa indulgência? Quando nós falamos sobre indulgência, dois conceitos precisam ficar muito claros na nossa mente. Nós vamos refletir sobre essas duas realidades, esses dois conceitos. Nós temos a culpa do pecado e nós temos as consequências do pecado. Aqui existem duas coisas diferentes, a culpa e a consequência. Qual que é a diferença das duas coisas? O padre faz uma pergunta para você. Imagina, você faz uma grande confissão, você confessa tudo, o padre te dá absolvição, você cumpre a penitência e depois, isso não estou dizendo que vai acontecer, mas imagina, depois você falece. Você vai para o céu, sim ou não? Algumas pessoas vão dizer, padre, é claro que sim, eu acabei de confessar, cumpri a penitência, como que eu não vou para o céu? Eu vou para o céu. Vou ou não vou, padre? Possivelmente não. Padre, agora eu me confundi. A confissão perdoa todos os pecados. Eu me confessei, todos os pecados foram perdoados. Por que eu não vou para o céu?
Então, novamente, existem duas coisas, a culpa e a consequência do pecado. O que é a culpa? A culpa é aquilo que nos condena eternamente. Quando você peca, você está condenado. Se é um pecado mortal, está condenado por escolha sua, escolha nossa, a nos separar de Deus. Essa é a condenação eterna, essa é a culpa eterna. O pecado nos traz uma culpa e essa culpa nos separa de Deus. Essa culpa, se não for perdoada, traz a condenação. Então, o que a confissão faz? A confissão, ela perdoa a culpa do pecado. Quando você se confessa, não tem mais pecado, não tem mais culpa do pecado. Você está perdoado daquele ato. Porém, continua havendo dentro de cada um de nós o desejo de repetir aquele ato. Quem roubou continua tendo o desejo de continuar a roubar. Quem falou mal da vida dos outros continua tendo o desejo de continuar falando mal. Quem viu pornografia tem o desejo de continuar vendo pornografia. Você percebe? A culpa do pecado foi perdoada, mas as consequências do pecado estão dentro de você. Padre, então eu preciso perdão das consequências do pecado? Aqui está a chave do entendimento. Não precisa perdão para as culpas, não precisa perdão para as consequências do pecado. O pecado, ele já foi perdoado. O que nós precisamos? De algo que apague, não é que perdoe. Quem perdoa é a confissão. O que precisa ser perdoado é a culpa já foi perdoada. Agora nós precisamos apagar, nós precisamos retirar o quê? A consequência do pecado que ficou dentro de cada um de nós. Como que nós retiramos? Através da penitência. Através da penitência, através de um bom, e nós chamamos isso de ascese, através de um bom exercício espiritual, através do desejo de mudar de vida. Padre, aquelas pessoas que faleceram sem a culpa do pecado, mas que têm coisas ainda para serem purificadas. O que vai acontecer? Aqui entra uma doutrina belíssima da Igreja. Quando nós rezamos o creio, nós dizemos, creio na comunhão dos santos. O que isso significa? Nós já meditamos. A Igreja está no céu como triunfante, a Igreja está no purgatório como padecente, a Igreja está na terra como militante. Esses três estados, eles se comunicam. Aquilo que nós fazemos de bom interfere para quem está no purgatório. Aquilo que existe no céu, as pessoas que estão no céu podem interferir em quem está na terra e no purgatório. Então, o que significa uma indulgência? A Igreja, pelos méritos dos santos, pelos méritos da salvação de Jesus, a Igreja tem como se fosse um tesouro espiritual. E Jesus diz, Pedro, o que você ligar na terra é ligado no céu. Então o Papa distribui esses tesouros espirituais como ele deseja, ele tem as chaves. Então o que o Papa diz? Quem cumprir as exigências da indulgência vai poder receber para si ou para alguém que faleceu as indulgências. O que a indulgência vai fazer? Vai perdoar o pecado? Não. Vai perdoar a culpa do pecado? Não. Vai apagar as consequências do pecado. Padre, então eu posso oferecer indulgência para outra pessoa? Sim. Mas, padre, cada um é responsável pela sua própria salvação? Você não é protestante. Entre nós existe a comunhão dos santos. Existem vasos comunicantes, nós nos comunicamos uns com os outros. 3 coisas para acontecer uma indulgência. Uma boa confissão, receber a Eucaristia e rezar pelo Papa. No mês de novembro, normalmente, nós fizemos os 30 dias pelos falecidos. O que acontece no mês de novembro? No mês de novembro, o Papa diz, reze por alguém que já faleceu no cemitério. E aí, durante 8 dias seguidos, você pode oferecer indulgência para 8 pessoas diferentes. Resumindo, para não ficar dúvida, a Igreja vendia o céu, vendia indulgência. Não, a Igreja não vendia indulgência. Tinham pessoas que utilizavam de forma errada, possivelmente até papas, que utilizavam de forma errada uma exigência para alguém receber a indulgência. O que era? Quarta exigência, visitar o cemitério, naquela época era fazer uma obra de caridade, contribuir para a construção do Vaticano. Podia dar 1 bilhão para o Vaticano, se não tem confissão, se não tem Eucaristia, se não tem oração pelo Papa, não tem indulgência. 2 pontos, não esqueça. Primeiro deles, comunhão dos santos. Entre nós existe uma comunhão espiritual. O que eu faço de bom pode servir para outras pessoas. O céu
só oferece. O purgatório só recebe. A terra recebe do céu e oferece para o purgatório. Entre nós existe comunhão. Que lindo ser católico. Paulo mesmo dizia, nós somos um corpo místico de membros diferentes que se comunicam. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando falamos de pecado, existem duas coisas: culpa e consequência. Culpa, perdoado na confissão. Quando não tem culpa, quando já foi perdoada a culpa, não existe condenação eterna. Mas não existe ainda céu. Por quê? Porque as consequências, o encardido, o cheiro, a podridão ainda está deixando aquele amargo, aquilo que não é bom. Então isso precisa ser apagado. Como que nós apagamos? Pela penitência ou pela indulgência. Graças a Deus que nós temos esse tesouro pelos méritos do Senhor e pelos méritos dos santos. Que alegria ser católico. Quanto mais conhecemos a igreja, mais seguros somos. Quanto mais eu conheço a igreja, quanto mais eu falo sobre a igreja, mais eu a amo. Querido irmão, querida irmã, quem conhece a igreja jamais a deixará. Que alegria! Continue rezando conosco e com a graça de Deus, hoje é o 18º, nós iremos até o 28º dia de oração pela igreja, estudando sobre a nossa fé. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ajude você a ter muita fé e perseverar conosco, por intercessão de São Pedro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos,
ânsia eterna de almas que esperam. Bondoso amigo, assim me chamas, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar.